Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nossa aula será incrível. Iremos estudar um assunto bastante polêmico: a origem do ser humano na Terra. E com esse assunto, todas as teorias que o circulam. Mas antes gostaria de destacar o seguinte ponto. Para desenvolver os estudos sobre esse tema, os historiadores contam com a ajuda de outros profissionais. Nesse caso, com a ajuda dos arqueólogos. Os arqueólogos estudam diversas fontes materiais, entre elas os fósseis. Os fósseis, por sua vez, são uma espécie de vestígios deixados ao longo do tempo por plantas, animais e outros seres vivos. Interessante, né? Então, vem comigo e vamos dar início à aula de hoje! Como vimos nas aulas anteriores, no século XIX, o estudo da história foi dividido em 5 grandes períodos. O primeiro deles é a pré-história. A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, ou seja, fazem parte da pré-história todos os acontecimentos ocorridos antes do surgimento da escrita. Com base nas técnicas e nos materiais utilizados pelos nossos ancestrais, os cientistas dividiram a pré-história em 2 períodos: Paleolítico, conhecido também como Idade da Pedra Lascada, que vai do surgimento do gênero Homo até o surgimento da agricultura, e o Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida, que vai do surgimento da agricultura até a invenção da escrita. Como estamos vendo, muitas coisas interessantes ocorreram durante a pré-história. Uma delas é o surgimento dos seres humanos, que é um tema fascinante. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos provocou e continua provocando a curiosidade das pessoas. Sobre esse assunto, há 2 explicações muito conhecidas. Uma de base religiosa, chamada criacionismo, e a outra de base científica, denominada evolucionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo e o próprio cristianismo. A versão cristã do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, palavra que significa origens. O evolucionismo, por sua vez, tem como principal teórico o cientista inglês Charles Darwin, que afirmou no século XIX que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Para ele, os seres vivos originam-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança, o que ele chama de evolução. Ao longo do tempo, ocorreram alterações no ambiente. Assim, indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo. E ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes morriam antes de se reproduzir. Esse processo de seleção recebeu o nome de seleção natural. Para você entender melhor a seleção natural, vamos tomar como exemplo o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as baixas temperaturas do Ártico. Já a cor clara da pele, que se confunde com a da neve, permitiu que esses animais quase não fossem notados no ambiente, possibilitando a eles atacar suas presas com mais facilidade. Outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que de tempos em tempos ocorriam no ambiente. E como não conseguiam chegar à fase de reprodução, foram desaparecendo. Este pode ter sido o caso, por exemplo, dos mamutes e das preguiças gigantes. Os primeiros hominídeos.
Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos e de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com algumas características humanas. Os mais antigos fósseis de hominídeos são os de Australopithecus. Esses indivíduos viveram na África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos, e andavam eretos sobre os dois pés. Com o tempo, algumas espécies sobreviveram e outras se extinguiram. Cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos atuais. Esse grupo, chamado de Homo, pertence à espécie humana. O Homo sapiens sapiens. Os cientistas acreditam que, por ter um cérebro maior que os das outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era também mais inteligente. Foi graças à sua inteligência que desenvolveu a fala, além de outras habilidades como costurar, tocar, esculpir, desenhar. Assim, conseguiu sobreviver. Muitos livros apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano teria ocorrido de forma linear. Não foi isso, porém, o que aconteceu. Cada espécie de hominídeo tem sua própria história. Não há indícios de que uma espécie tenha gerado a outra. O Homo sapiens sapiens, por exemplo, surgiu há cerca de 100 mil anos e chegou a conviver com o homem de Neandertal, que por sua vez desapareceu há cerca de 40 mil anos. Por isso, a maneira exata como teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério. Os cientistas ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa da nossa espécie. Então, pessoal, nossa aula foi incrível, não é verdade? Mas se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que terei o maior prazer de respondê-los. Espero vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tchau!